Prontinho, pode iniciar. Certinho. Boa noite, pessoal. Ótima sexta-feira a todos. Desculpe o pequeno atraso que ocorreu, tá? Eu estava em viagem, aconteceu um pequeno probleminha no carro, aí eu acabei me atrasando alguns minutinhos, né? Estranho, meu microfone tinha sido desativado. Tá. Vamos lá. O que acontece? Essa semana aí, né? Hoje, na verdade, eu vou dar um pouco de aula e depois eu já queria falar sobre o trabalho, certo? Que vocês vão apresentar para mim, né? E que vai valer aí os 4 pontinhos de trabalho, tá? É claro que eu vou dar um tempinho para o pessoal chegar e enquanto isso a gente continua a aula normal, tá? Deixa eu só achar aqui a pasta, tá? Certinho. Todo mundo vendo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Sim. Sim? Beleza, então. Então vamos começar aí nossa aula 4, né? De projeto experimental. E essa aula, ela vai focar, né? Não em um método, né? Mas, assim, uma estratégia, uma técnica que ela pode ser bem útil, né? Dentro do conhecimento científico. Que técnica é essa? Essa técnica é a técnica de mapas conceituais, né? Então, vamos lá. Quando as pessoas organizam seu estudo, há mais chance de sucesso. Há, porém, situações nas quais as pessoas leem algum artigo ou livro e sentem que não estão entendendo nada. Uma possibilidade para se tentar melhorar os estudos é por meio da organização mental dos conceitos e pela formação de conceitos prévios ao estudo ou de um determinado assunto. Como isso pode ser feito? Uma das possibilidades é buscar, selecionar e assistir vídeos na internet sobre o assunto que está sendo estudado. Outra é por meio do emprego, né, de mapas mentais, que são ferramentas para organização mental, né? Então, esses mapas mentais aqui, normalmente eles são mais utilizados quando tem um assunto do qual você precisa falar, certo? E é um assunto que você não domina muito bem. Então, assim, tem muitos conceitos, tem muitas palavras ali dentro que você sequer sabe o que significa, tá? Quando isso acontece, é aconselhável utilizar esse mapa mental. Para estudar e aprender, em geral, é interessante ter um horário diário ou semanal definido, um local tranquilo e com mobiliário, iluminação e condições para realizar seus estudos, né? O que acontece? Se você está estudando em casa, né? Normalmente você vai deixando para depois, vai empurrando para a barriga, certo? Isso é fácil de acontecer. Isso é comum de acontecer, certo? Você tem um horário separado para fazer isso, nem que seja tipo 1 horinha por dia, 2 horinhas por dia, já vai ajudar bastante. A questão do local tranquilo às vezes é até difícil você conseguir isso na sua casa, né? Se você tem aí família e tal que mora com você, às vezes esse tranquilo aí ele é mais entre aspas, né? Iluminação e condições para realizar os estudos, principalmente a parte de iluminação, porque se a iluminação é inadequada,
você pode pegar no sono mais fácil, você tem dificuldade de concentração, certo? Já teve estudo sobre isso. Então, uma das condições essenciais disso aí é a iluminação, tá? Além do local, torna-se interessante ter algum planejamento para que a aprendizagem possa ocorrer de modo mais autônomo possível. Se você está estudando uma matéria através de livros, da internet ou coisa parecida, nem sempre é fácil de entender isso quanto numa aula presencial, certo? A aula presencial, você vai ter ali o professor te explicando aquilo passo a passo. Se você tem alguma dúvida, você pode fazer ela na exata hora que ele está explicando, né? Isso aí conta bastante, ok? Porque por mais que você veja, eu estou vendo um vídeo aqui no YouTube, tá? Mas se você tem se você tem uma dúvida em questão daquele vídeo, né? Até que você consegue uma resposta para tentar entender como é que ele funciona, não é fácil. Você tipo coloca lá nos comentários e sabe-se lá quando você vai ter uma resposta, né? Aí lá. Para se alcançar a autonomia, estudantes precisam ter em mente que qualquer coisa que estudem, né? Precisa ter em mente qualquer coisa que estudem. Primeiro, qual o objetivo, né? E qual a meta nos estudos que você está fazendo, né? Questão de foco. O que é conceito dos mapas conceituais, né? Basicamente, conceito é definição, certo? Não é diferente do português normal, né? Definição, concepção ou caracterização. É a formulação de uma ideia por meio de palavras ou recursos visuais, certo? É basicamente você saber ao que aquele conceito está ligado, o que ele é. Por exemplo, carro, certo? Eu tenho o conceito de carro. Eu sei marcas de carro, eu sei o que é um carro, eu sei como é um carro, né? É só uma foto, né? Então, isso seria o conceito. O termo conceito tem origem a partir do latim, que é de conceptus, né? Que seria um verbo do latim, né? Que significa coisa concebida ou formada na mente. Conceito pode ser uma ideia, juízo ou opinião sobre algo ou alguma coisa. Exemplinho aí pra gente. A discussão começou porque nós temos conceitos muito diferentes de relacionamento aberto, né? Então, assim, às vezes, uma opinião que você tem sobre um assunto, ela pode não bater com a opinião da outra pessoa, ok? Então, o conceito, como ele é formado na mente de cada um, pode ser que tenham conceitos diferentes. Uma aprendizagem é considerada significativa se ela for útil na vida do aprendiz, se for estável e duradoura, ou seja, for sustentável. Nem sempre as pessoas aprendem de modo sustentável, uma vez que o aprendizado é mecânico e por meio de decoreba ou memorização, e não há sentido ou significado nos conceitos aprendidos. Gente, essas decorebas que vocês fazem para passar para passar na prova, não sei o quê, passar de ano e tal, principalmente na escola comum, né? Aí até o final do segundo grau, gente. Vocês têm que tentar abrir mão um pouquinho disso, certo? Em curso técnico, em curso superior, certo? Ou acima disso, você tem que ter noção que o que você vai estar aprendendo vai impactar diretamente no seu trabalho, vai impactar na sua vida. Então, você precisa lembrar daqueles conceitos que você aprende a longo prazo. Não só enquanto você está ali, não só para passar na minha prova ou na prova de professor fulano. Isso aí não vai ser útil para você, certo? Você tem que tentar, né, aprender o máximo que você pode sobre o assunto, ok? Os mapas conceituais surgiram associados à teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Para Ausubel, Novak e Hanesian, quando a informação nova chega à cognição de uma pessoa, se ela encontra estruturas pré-existentes na quais possam se ligar,
são denominadas originalmente como subsumers, né? Se ocorrer a ligação, forma-se um novo conceito na mente de uma pessoa. Ou seja, chegou um novo conceito para você, chegou uma palavra que você nunca tinha falado. Se, explicando, você conhece coisas que estejam ligadas àquela palavra, você sabe como essas coisas se ligam, é mais fácil desse conceito, né, entrar na sua cabeça e conseguir se formar. Agora, se chega um novo conceito e você não conhece nada ligado a ele, é mais difícil de montar aquilo na sua cabeça. Tá? Uma aprendizagem é considerada como sendo significativa se ela for útil na vida do aprendiz, se for estável e duradoura, ou seja, sustentável. Nem sempre as pessoas aprendem de modo sustentável, uma vez que o aprendizado é mecânico por meio de decoreba ou memorização, e não há sentido ou significado nos conceitos aprendidos. Garanto que vocês fizeram muito isso, certo? Eu fiz também. Vocês lembram mesmo, por exemplo, dos conceitos de biologia que vocês viram lá quando vocês estavam no segundo grau? Provavelmente não. Se perguntar aí, quantas pessoas vão saber me dizer o que é um linfócito? Eu lembro desse nome? Lembro. Sei o que é? Não faço ideia. Certo? Isso aí foi apenas um pequeno exemplo, né? Mas eu tenho certeza que, mesmo que não seja exemplo de biologia, né? Tem algumas matérias que com certeza vocês passaram por ela desse jeito. Só na decoreba. A decoreba é útil? Ela é útil, a curto prazo. Mas também, você fez a prova ali, passou um dia, você já não lembra mais nada daquilo. Né? Então, você tem que tentar, na sua vida, né, conseguir um aprendizado significativo, certo? Alguma coisa que fique para você. Há condições que permitem que uma aprendizagem possa se tornar significativa. E uma delas é por meio das situações que fazem com que um conceito possa ser relacionado com outro, e nesse caso, o entendimento das relações é de importância essencial. O que acontece, gente? Talvez seja difícil, né, lembrar de um assunto falado. Mas quando acontece alguma coisa muito relevante ligada àquilo ali, talvez possa ser que seja mais fácil de você se lembrar. Qual que é o maior exemplo disso aí? Gente, vocês já viram aquelas musiquinhas que eles fazem para aprender alguma coisa, não sei o quê? Tem uma música em inglês, do alfabeto em inglês, A, B, C, D, F, D, não sei o quê. É uma música assim, sabe? Então, o que acontece? Você vai lembrar da musiquinha, você vai lembrar como se fala as letras em inglês. Tem uma mini musiquinha eu acho que é da questão de seno, cosseno e tangente, né, também dos principais ângulos, mas essa aí eu não sei direito. Tem na química ali, tem a questão da relação entre pressão, volume, temperatura, né, que é aquela fórmula puta velha não rejeita tarado, PV igual a NRT, né? Então, puta velha não rejeita tarado. Aí você coloca só a primeira letra de cada, fica exatamente a fórmula. É uma coisa que eu aprendi lá no segundo grau e nunca esqueci. Justamente por isso. Certo? Então, às vezes, você ter alguma coisa assim diferente relacionada àquele assunto vai facilitar que você aprenda o assunto em questão. Então, dito isso, o que são mapas conceituais, né? Mapa conceitual, né? Basicamente, eles vão ser estruturas gráficas com conceito
e relação entre si, que apoiam a organização cognitiva. Eles indicam as relações existentes entre conceitos, conectando-os por meio de palavras de ligação e oferecendo incentivos de aprendizagem. De fato, os mapas conceituais começaram a partir de um conceito principal que é inscrito no interior de um retângulo. Os conceitos podem ser objetos, ideias, sentimentos ou fatos existentes no mundo que são compostos por duas partes, um rótulo e um conteúdo. Então, basicamente, olha aqui, eu tenho um exemplo de mapa mental aí à direita de vocês, que seria um mapa mental do meio ambiente, né? Então, o que está ligado a esse meio ambiente? A gente tem aí minérios, poluição e seres vivos, né? Então, essas três coisas estão interligadas ao meio ambiente. O que provém dos seres vivos? Eu estou falando da flora e da fauna, né? Certo? Os animais e as plantas. Então, eles vão estar ligados aos seres vivos que estão ligados ao meio ambiente. E dos minérios? Bom, os minérios normalmente são geradores de lucro. Vem aí relacionado à riqueza, o dinheiro, né? E pelo lado da poluição, eu tenho que ela causa mortes, né? E tem um aumento do efeito estufa também. Então, assim, através disso tudo, eu conhecer esses outros conceitos ligados ao meio ambiente, eu consigo entender mais fácil, né, o próprio conceito de meio ambiente, né? Aqui a gente tem um outro exemplo de mapa mental. Esse mapa mental ele é um pouco diferente desse passado, né? Por quê? Nesse passado, o conceito-chave dele, né? O conceito-chave dele seria aqui o meio ambiente, ok? Nesse aqui não. O que ele fez? Ele fez um modelo onde ele colocou o conceito-chave, que é força, aqui em cima, e colocou tudo que se deriva dessa força, né? Então, num primeiro nível aqui, ela pode ser separada em gravitacional, eletromagnética e nuclear, né? E ele vai ligar os conceitos a essas forças. Então, a gravitacional, peso, forças entre o Sol e os planetas, né? Então, isso aqui vai estar ligado à força gravitacional. Eletromagnética vai estar separada em elétrica, né, do elétron, e magnética, obviamente. Então, o que é a magnética? Forças entre ímãs permanentes. O que é elétrica? Seria basicamente, né, a energia cinética aí. Então, o que acontece? Essa energia cinética, né, ela vai poder gerar magnetismo, ela vai poder atrair coisas ou repelir. Energia cinética, inclusive, tem aquele experimento muito famoso que você passa um balão, né, cheio no cabelo e tenta aproximar das coisas e as coisas vão sendo repelidas. Aquilo ali é pela energia cinética. Forças, aí força repulsiva, forças entre prótons, né, e forças atrativas entre elétrons e o núcleo. Tem uma nuclear aqui, que seria a força forte, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, né? Então, assim, eu vou ter essas divisões aqui e conhecendo bastante os conceitos relacionados à própria força, fica fácil para mim entender o que seria a força mesmo, ok? Então, essa é a principal ideia do mapa mental. Observa-se também, né, o mapa conceitual, desculpe, que o mapa conceitual é de elaboração livre e que duas pessoas diferentes certamente construiriam mapas conceituais diferentes, expondo os conceitos presentes em sua mente. No entanto, quem sabe mais, né, constrói um mapa conceitual melhor, né, que ele vai ser um mapa conceitual mais completo. A quantidade de conceitos define o campo conceitual. E quanto maior a quantidade desses conceitos, certo? Mais rico seria esse mapa conceitual.
Pode-se dizer que tem um maior domínio desse conceito, né? Um maior domínio conceitual. Um mapa conceitual pode ser elaborado só por uma pessoa e, dependendo do objetivo, ele pode ser construído por mais de uma pessoa, pode ser construído em conjunto ou em grupo. Isso aqui, ó, é exemplos de dois mapas mentais com o mesmo assunto. Num a gente tem a água, que qual que é a característica dela? É líquida. Ótimo. Esse aqui é o mapa mental da pessoa. E aqui a gente tem outro exemplo de mapa mental também com a água, né? Então a gente tem a água. O que que ela é? Aí a parte solvente universal, líquida, sólida e vapor. Ela pode ser todas essas coisas, né? Aí para que que serve e tal? O que que ela faz diferente? Aqui o jeito que ela está presente, né? Onde? No corpo humano, está presente em rios, lagoas, oceanos, não sei o quê. Então assim, os dois mapas são mapas conceituais, certo? Eles expressam um conceito. Inclusive, é o mesmo conceito, é água. Só que o quão um é superior ao outro é absurdo. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela entende muito mais as características daquele conceito e consegue ligar ele a muito mais coisa. Por isso que eu digo, duas pessoas diferentes fariam dois mapas conceituais diferentes, porque o que é importante para essas pessoas, né, vai mudar. Construção de um mapa conceitual, né? Os mapas conceituais, eles basicamente vão ser de construção livre, você faz do jeito que você quiser. Porém, algumas boas normas incluem um modelo top-down, certo? Qual que seria esse modelo top-down? Seria esse modelo aqui da força, né? Você coloca o conceito em cima e vai descendo as distinções dele, né? Então, vamos lá. Top-down, né? Coloca o conceito principal em cima e depois os subconceitos são derivados para baixo. Observe-se nas figuras anteriores que há uma hierarquia de cima para baixo, uma quantidade de conceitos crescente. A partir do conceito inicial, de modo radial. Esse momento de construção do mapa conceitual chama-se de diferenciação progressiva. Ou seja, as coisas vão aumentando, certo? A partir de um conceito, você chega em inúmeros outros, ok? Isso aqui também é um mapa mental de temperatura, né? Só que ele já é bem mais complexo, né? Porque ele é um mapa de temperatura e também de cor, né? Só que ele dá voltas entre si, vai para lugares diferentes do espectro, volta e tal. Então, isso aqui já seria um pouco mais complexo, tanto de entender quanto de fazer, certo? Então, para evitar essa complexidade desnecessária, você tem que tentar utilizar, né, essas ferramentas dessa forma. Utiliza um top-down, faz bem separado entre si, para que você consiga realmente lembrar desse conceito. Há mapas, no entanto, que seguem da direita para a esquerda, ou até mesmo do centro para a periferia em todas as direções. Porém, à medida que se adotam várias direções, pode-se dificultar a leitura do mapa conceitual pelo usuário. Esse aqui é um exemplo, né, que começa no meio e vai se diferenciando, né? Como eu falei, o top-down é só um exemplo. O exemplo aqui da água e da força, mas não é o único que existe, né? A vantagem do top-down é que ele pode facilitar bastante a leitura do mapa conceitual. Após a diferenciação progressiva para o mapa estar completo, a reconciliação integradora ou integrativa. A parte do mapa conceitual na qual a reconciliação integradora corresponde àquela na qual existem as linhas curvas, que tendem a fazer o caminho inverso das outras anteriores, isso é, tendem a voltar no sentido ascendente
que é um exemplo disso aqui, ó, certo? Vai para um lado, aí temperatura, vem cá no visível, vai no espectro eletromagnético, na cor, volta na temperatura e tal. Então, assim, isso aí pode acontecer também, né? Um mapa conceitual é constituído por conceitos e relações. As relações são importantes para unir conceitos e subconceitos, né? Elas são representadas por meio de setas, normalmente. Uma seta sai de um conceito principal, é interrompida por uma palavra de ligação que estabelece a relação, e a seguir a seta prossegue até que a cabeça da seta toque o subconceito. Então aqui a gente tem um exemplo. A gente tem quadrado, né? Isso aqui é um mapa conceitual do quadrado. E a gente tem que o quadrado, né? Sai uma setinha aqui e fala né? E puxa para os dois lados. Primeiro, ele é um retângulo e ele é um losango, né? Então eu coloquei dois conceitos aqui do qual o quadrado vem, né? Então, o que que tem? Quais são as características desse losango? Eu falo, o losango, né? Puxa para baixo, tem aí aqui quatro lados iguais e diagonais perpendiculares. O retângulo tem ângulos retos, quatro ângulos iguais, diagonais iguais e lados opostos iguais, certo? Então, isso aqui é um exemplo de um mapa conceitual onde eu tenho uma direção preferencial, certo? Para onde está indo cada coisa, onde ele quer chegar. Esse mapa conceitual, né? Ele é muito comum, inclusive em filmes, ok? Eu vou colocar até a foto desse cara aí, que virou meme, né? Mas sempre que tem aquela coisa de investigação, eles vão colando fotos aqui, passando sempre uma linha vermelha. A linha vermelha é clássica. Só existe a cor vermelha naquelas linhas lá. Para falar que uma coisa está relacionada com a outra, não sei o que, não sei o que. Fica parecendo doido colocando aquilo lá, né? Mas aquilo lá nada mais é do que um mapa conceitual, ok? É onde você organiza suas ideias e seu pensamento para tentar entender como alguma coisa funciona, né? Então vamos lá. Torna-se interessante mencionar que à medida que o mapa conceitual cresce, na quantidade de conceitos pode se tornar inviável desenhá-lo numa única folha e pode ser preciso o uso de ligantes e a continuação do desenvolvimento em outras folhas, né? Então é isso aí que acaba acontecendo. Tá com um quadro lá sempre gigante e vai escrevendo um monte de coisa, vai colocando um monte de foto, de reportagem, não sei o que. Normalmente nos filmes é assim, né? Mas assim, é para mostrar que na vida real isso também pode acontecer. Caso sejam conceitos muito grandes que você precisa entender, você pode ligar mais coisas a eles. Observa-se também que os mapas conceituais podem ser desenvolvidos com a ajuda de recursos computacionais, e um deles é por meio do software CMap Tools, né? Esse softwarezinho aí é um software grátis, tá? Que ele ajuda bastante no desenvolvimento desses mapas mentais, mas não precisa necessariamente ser feito nele, certo? Pelo Excel, pelo Word aí, você com um domínio básico deles aí, você consegue, né? Você consegue achar na internet aí esses criadores também, alguns grátis, outros pagos, né? Então, você consegue fazer isso aí de forma simples hoje em dia. Normalmente a gente não faz mais no papel, a gente faz isso de forma eletrônica, ok? Tá vendo um negócio aqui? Vamos lá. Os mapas conceituais podem ser utilizados em várias situações, uma vez que ela ajuda a organizar os conceitos e suas relações na mente da pessoa que a desenvolve ou que a utiliza. Isso aqui não está muito legal, né, gente? Deixa eu só ajeitar isso aqui, que depois eu vou passar para vocês e não fica legal se eu passar o slide ruim.
né? Pronto. Então vamos lá. Vamos lá. Para que serve, né? Primeiro, apresentação de um trabalho, certo? Você vai fazer uma apresentação de trabalho num congresso, ou de TCC, ou seminário, ou qualquer coisa parecida, você pode apresentar com utilização de um mapa conceitual. Ele pode te ajudar a explicar mais fácil certo assunto e pode ajudar as pessoas que estão ali presentes a entenderem de forma mais simples, certo? Ou talvez até se nem seja apresentar nessa forma. Você pode estudar a apresentação com ele, né? Você faz um mapa mental do que vai acontecer na apresentação e fala isso lá. Outra utilização, estudo de matéria escolar, né? Quando você tem uma matéria nova ali que você não entende muito bem, vamos supor, não, vou começar hoje a estudar física quântica. Eu tenho certeza que vai ter um monte de conceitos ali que eu não vou conhecer. Eu não vou reconhecer o que significa, o que vai estar ligado aquilo ali, certo? Então, quando a matéria nova é apresentada a uma pessoa, né? Você pode simplesmente tentar, assim que você descobrir o que significa algum conceito, você já faz um mapa mental dele. Que aí depois, você consultando esse mapa mental, você tende a entender mais fácil, certo? Terceiro, avaliação, né? O professor pode utilizar a elaboração de mapas conceituais durante uma prova, como forma de saber os conceitos presentes na mente do aluno e, dessa forma, pode estabelecer, por exemplo, uma quantidade mínima de conceitos a serem explicados pelo aluno na avaliação, né? Não é falando que eu vou colocar isso, né? Mas é uma coisa que pode acontecer, certo? Ah, o professor de história colocou lá para você fazer um mapa conceitual, né? De Pedro Eu acho que Álvares você vai Cabral. pôr, hein? Você tá fazendo pegadinha. Oi? Eu acho que você vai pôr sim. Não sei. Aí que tá, né? Sei lá. Tô na dúvida. Mas vamos supor aqui, né? Vai que um professor coloca para você fazer, né? Simplesmente um mapa conceitual de, sei lá, Pedro Álvares Cabral, né? Então você pode colocar lá, por exemplo, que ele é de Portugal, né? Descobriu o Brasil em 1500, não sei o que, ele vem em caravelas para cá, não sei o que, não sei o que. Então você vai colocando as coisas que você sabe a respeito dele. Basicamente, o mapa conceitual é isso, ok? E pode te ajudar a entender melhor, né? Quem é ou o que é cada coisa. Aprendizagem rápida em um novo emprego, né? Quando você começa no emprego novo, tudo é novo, certo? Então, assim, normalmente você quer você quer perder a menor quantidade de tempo possível tentando decorar as coisas novas no seu emprego. Mesmo porque, para garantir sua vaga lá e tal, fica bonito aos olhos do patrão ali, ganhar um dinheirinho a mais, né? Quem sabe o direito à promoção, né? Então, fazer um mapa conceitual da empresa nova, ela pode te ajudar. Por exemplo, você faz com uma lista de produtos que você tem que conhecer, né? Então, você colocou tal produto, você coloca as características dele no mapa mental, é uma ideia. Ou como um produto se relaciona com o outro, certo? Então, pode ser uma ideia. Outra coisa, não, tem uma lista de clientes que eu tenho que visitar. Anota, por exemplo, as preferências de cada cliente, né? Como eles são, o que eles têm de distintos uns dos outros, né? Então, isso aí pode ajudar num trabalho novo. Quando você está lendo um livro, né?
que você não está entendendo, você não está lembrando direito o que acontece, né? Muitas vezes, quando você está lendo um livro que você realmente quer saber sobre o assunto, normalmente você vai entender o que está falando. Nem sempre é o caso, né? Quando você tem que ler aqueles livros para vestibular e passa, normalmente são uns livros chatíssimos. Ou se tem uma mulher que eu detesto, é a tal da Clarice Lispector. Ou mulherzinha que escreve uns livros cagado e fumado. Nossa Senhora! Os livros dela são horríveis. Se alguém gostar aí, só lamento, mas eu detesto ela. Então, assim, eu já li os livros dela e, francamente, você tem que se esforçar muito para lembrar de alguma coisa, porque, nossa, é muito ruim. Tem gente que acha que ela é basicamente o santo graal e adoram colocar ela no vestibular, né? Então, se é esse tipo de livro, talvez a utilização, né, de mapa mental para lembrar ajude. Mesmo porque, por exemplo, Clarice Lispector costuma fazer textos separados, né, poemas. Ela não faz uma história coesa com continuação, né? Então, você fazendo esses textos, né, separados, você fazer um mapa mental, por exemplo, de cada um dos poemas dela, sobre o que está falando e tal, sobre figuras de linguagem que ela usou e tal, pode te ajudar bastante, ok? Para você ficar preparado ali quando for fazer um vestibular ou alguma coisa ligada a esse livro, né? Outra coisa, leitura de artigos científicos. Não só de artigos, né? A gente pode colocar aí também TCC, teses de doutorado, dissertação de mestrado ou tese de doutorado, né? Então, tudo aí pode ser utilizado o mapa conceitual. Por quê? Normalmente, assunto novo. E se é uma coisa mais científica, mais técnica, talvez vão ter muitos ali jargões técnicos que você vai ter dificuldade de se lembrar o que que é. Então você viu ali um jargão e tal, nossa, o que que é isso? Aí você pesquisa na internet e vê, custa achar, achou, legal. Aí depois você vê, pouco depois você já não lembra mais o que é, mesmo porque tem 20 até chegar lá. Então, assim, você fazer um mapa mental disso aí pode te ajudar um pouco, né? Então, vamos lá. Quando o leitor se defronta com um assunto novo, muitas vezes a leitura pode ser dificultada e a assimilação dos conceitos presentes nem sempre é fácil. Se o leitor começa colocando um conceito principal, o título do artigo, a seguir as relações do tipo, quem escreveu, e coloca o subconceito no nome do autor ou autores, né? A seguir vem os outros conceitos, como é o caso de quais são as palavras-chave, quais são as partes do artigo, o que se fala em cada parte, quais são os autores referenciados no artigo, sobre o que fala cada autor, né? Então você vai observar que você consegue fazer um bom estudo aí utilizando o mapa conceitual de uma forma mais aprofundada, né? Sétimo aí, elaboração de projetos. Basicamente, quando você constrói um projeto novo, né, seja dentro da sua empresa, seja mesmo dentro da sua escola, com seus colegas, né, você tem alguma coisa para fazer, né? O mapa conceitual pode te ajudar ali também, né? Você pode, por exemplo, utilizar ele para colocar o objetivo do projeto, né, e você vai desmembrando, né, no que você tem que fazer para conseguir fazer esse projeto, né? Quais são as tarefas necessárias que você precisa? Quem vai desempenhar cada tarefa para ficar mais fácil, certo? Conceitos que podem ser utilizados, você pode fazer isso tudo. Dessa forma, né, o projeto tende a ficar mais claro e com condições de ser realizado e implementado com sucesso, né? 8, ferramentas colaborativas nas organizações, né?
Então, quando você tem aí redes de computador dentro da sua organização, você pode implementar esse mapa conceitual basicamente, foi mal, como uma ferramenta para realizar desenvolvimentos para que todo mundo participe ao mesmo tempo, certo? Para saber o que está avançando, o que não está, né? Então você consegue relacionar assuntos diferentes ali. Bem? Ferramentas no processo de ensino e aprendizagem, né? Você pode passar isso aí como organizador, né? Prévio à aprendizagem, você pode utilizar esses tipos de mapas mentais para que os alunos aprendam mais rápido, né? Ou quem você queira ensinar. Por exemplo, eu estou dando uma palestra de saúde, ok? Para uma palestra de educação sexual, né? No posto de saúde, ok? Para pessoas com DSTs, né? Então, assim, não necessariamente eles são seus alunos. E ali você não sabe exatamente qual o grau de instrução de cada um. Pode ser diferente. Pode ter pessoa que ela tem superior em medicina e pode ter uma pessoa que ela não terminou a quarta série. Então, assim, a gente tem que ter noção que cada pessoa, né, vai ter um grau de instrução diferente. Então, para que todos entendam, um mapa conceitual ele pode ajudar bastante nisso aí. Ok? E aqui eu coloquei, né, o CMAP Tools, que é a ferramenta que eu falei para fazer o mapa conceitual, né? Então ele vai te ajudar aí a desenvolver mapas conceituais, ele compartilha alguns mapas que você fizer com outros usuários, colocando à disposição, né? Com servidores aí para que você possa mostrar. Você pode participar na elaboração coletiva de mapas conceituais, então o que isso ajuda? Nem sempre é só você que monta para você ou para outras pessoas. Você pode fazer isso com o seu grupo, né? Conecta todo mundo na mesma rede e todo mundo consegue mexer no mesmo arquivo, arrumar o mesmo arquivo, né? Basicamente é similar ao Office Online, ok? Muitas vezes quando você está em reuniões, às vezes trabalhos em grupo eu já utilizei isso aí, né? O que acontece? Fazer relatórios, esse tipo de coisa. Às vezes você está trabalhando em equipe nesses relatórios, ok? E muita gente precisa fazer sua parte, em partes diferentes dele. Mas é legal que todo mundo consiga mexer ao mesmo tempo. Então, funciona de forma similar ao Office Online. Então, conecta todo mundo ali, todo mundo tem acesso àquele arquivo, né? E pode modificar ele da maneira que deseja. Ok? Então, isso aí é uma ferramentinha, mas, claro, não fiquem presos a ela. Talvez se você achou isso difícil de fazer e domina mais o Word, por exemplo, você consegue fazer um mapa conceitual de qualidade dentro do Word. Tá bom? Alguma dúvida na questão dos mapas conceituais? Não? Beleza, Não, então. ô, Deixa eu Mano, passar. Oi. eu só quero saber se você vai mandar lá no grupo pra gente ver os slides depois de novo. Os slides? Eu tô É, achando que eu vou mandar isso agora, inclusive. porque Né? você pediu para colocar, eu coloquei no mesmo dia, eu acho que você esqueceu de colocar o da aula passada também. Não, eu sei, eu Não sei. Eu foi. vou colocar. Deixa eu ver Tá. aqui. Aqui, Química Q13. Deixa eu já vou colocar para M14. Sabe o que é o grande problema de mandar muito cedo? O problema de mandar cedo é porque o WhatsApp, ele passa pouco tempo, ele deleta tudo que você mandou. Então é uma merda isso, né? Então o que acontece? Se eu mando muito cedo, chega na prova eu tenho que mandar tudo do mesmo jeito.
de novo, né? Mas deixa eu já mandar isso aqui nas duas turmas. Pessoal da química e da mineração, chegou aí no grupo os slides? Sim, chegou. Então, o pessoal da química chegou. Gustavo, chegou aí os slides? Deixa eu ver aqui. Vou olhar aqui, peraí. Porque tá sem notificação. Ah, tá. Chegou certinho. Os dois. Chegou? Beleza, gente. É o seguinte, vamos lá, vamos falar agora sobre trabalho, né? A gente já está se aproximando do final da aula aí. Eu acho que a gente já pode começando a falar nisso, né? O que acontece? Como eu falei para vocês, vai ter só um trabalho que vai estar valendo aí os 4 pontos, né? Eu já expliquei como é que ele funciona ou não? A questão de avaliação, de apresentação, como é que é? Acho que Você não, falou né? uma vez, mas eu acho que muitos não estavam na aula. Tá, então vamos deixar explicado de novo, sem problema. O que acontece, né? O meu trabalho, basicamente, ele vai ser apresentado, né? Então, vocês vão montar uma apresentação de slides, certo? Para passar aqui. E eu vou passar aqui para vocês, ou vocês mesmos vão passar, e vão dar uma aula, certo? Assim como eu dou aqui, ok? Vai ser apresentação online? Vai ser online. Se eu quiser fazer pergunta, eu vou fazer, claro. Todo mundo pode fazer, todo mundo é livre, tá? E como é que vai funcionar? Basicamente, eu vou querer grupos aí de 3 pessoas. Acho que 3 pessoas é um tamanho bom, ok? A turma é pequena, então não tem necessidade de ser mais do que isso, ok? Vocês decidam com quem vocês querem fazer grupo, tá? Então não vou forçar o pessoal a interagir. Eu gosto de fazer. Eu sou da mineração, quero fazer com a mineração. Eu sou da química, quero fazer com a química. Eu sou da química, mas quero fazer com a mineração. Não me importa, tá? Vocês vão decidir os temas. E os grupos, né? Claro. Como é que vai funcionar esse trabalho meu, né? Primeiro, metade. Não vai valer 4 pontos, não, falei errado, né? Ele vai valer aí seus 3 pontos, né? O resto vai ser os trabalhos práticos no laboratório, né? Então, o que acontece? 1,5 vai ser simplesmente de você abordar as principais partes que eu pedi no trabalho. Então, você abordou isso bem no seu slide, você já ganhou esse 1,5. E os outros 1,5? Apresentação individual. Você falou bem, você domina o assunto, tudo, ganhou os outros 1,5. Agora eu vejo que não está preparado, não entende do assunto e tal, aí já vou tirar a nota aí, né? Então, basicamente, vocês ganharam 50% de graça aí, tá? E como é que vai funcionar esse trabalho? Ó, esse trabalho, ele vai ser um trabalho de pesquisa. Como se fosse fazer um TCC. O que eu quero dizer com isso? Gente, seguinte, você vai pensar num problema, ok? Pode ser um problema que você tem na sua casa, alguma coisa que você queira saber como funciona, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma investigação sobre, por exemplo, uma casa que eu construí, as condições
dessa casa, certo? O que eu quero que você faça? Primeiro, você vai me explicar o que é o problema, ok? Como se fosse um problema científico mesmo, tá? A ideia é que seja um problema científico. Você pode pesquisar alguma coisa científica, né? Então, eu vou falar sobre, por exemplo, a exposição de crianças à tela, se isso prejudica o aprendizado ou não, tá? A ideia é o quê? Você tem esse tema. Você vai explicar por que o seu tema é importante, por que ele é relevante, certo? Por exemplo, a exposição das crianças à televisão. Eu posso falar para ela que, por exemplo, que isso é um dado muito importante para avaliar a aprendizagem no país. Então, isso é importante para o governo, para o Ministério da Educação e tal. Ah, não, eu vou investigar se aquele rio ali está poluído, se é a minha empresa que está poluindo. Por que isso é importante? Se for sua empresa, você tem que parar. Ou se alguém for multar a sua empresa por aquilo ali, você fala, não, aquilo ali não é meu. Empresa, multa, assim, costuma ser de milhões de reais, certo? Então, assim, você tem que ter um tema, basicamente. Vocês vão escolher o tema, não me interessa qual seja. Vocês vão escolher esse tema, vão explicar para mim qual a importância desse tema. Isso é essencial, qual a importância, ok? E a última parte, qual que é a última parte do trabalho? Vocês vão me dizer... Ah, não, última não, penúltima, desculpe. Vocês vão me dizer como vocês pesquisariam sobre aquele tema. Falar, ah, não, mas eu utilizaria ali, ó, faria uma pesquisa de laboratório e tal. Tudo bem, né? Em cima de qual método você está utilizando? Por exemplo, você está fazendo método indutivo? Isso aí você vai utilizar método dedutivo? O que você vai fazer? Que tipo de método você vai fazer? Ah, não, eu estou fazendo pesquisa das telas lá e tal, vou fazer entrevista com os pais. Tá, você vai fazer entrevista, então? Essa é a técnica que você vai utilizar? Você vai fazer um questionário, talvez? Não vai? Onde você faria essa pesquisa? Precisa fazer a pesquisa mesmo? Precisa fazer medição, esse tipo de coisa? Não. Eu só quero que vocês tenham uma noção de como vocês abordariam o tema. Eu quero que vocês me apresentem isso. E o que mais? Eu quero que vocês procurem dados similares. Fazer ali uma mini pesquisa bibliográfica. Então, eu basicamente quero que vocês coloquem, né, 3 artigos, ou teses, ou TCCs, né, que tenham a ver minimamente com aquele assunto. Então, você vai falar o título do trabalho, onde você encontra ele. Ah, encontrei na internet nesse site aqui. Então, coloca o URL do site, né? E um resumo breve sobre o que ele fala, tá? Que seja, talvez, relevante para o seu trabalho. Por que ele é relevante? É isso que eu quero, tá? Às vezes fica difícil de entender, certo? Não é uma coisa muito comum, tá? E por que eu estou fazendo isso? Normalmente, se você for seguir aí na sua carreira acadêmica, né? Se for fazer uma faculdade ou alguma coisa assim, você vai se deparar com esse tipo de problema. É o único lugar onde você vai ter esse tipo de problema? Pode ser que não, certo? Você entrou numa empresa e a empresa vai fazer, né, aí uma pesquisa, vai fazer um experimento novo, você está na equipe, é bom que você saiba por onde você deve ir, certo? É claro que você não vai estar sozinho, você está dentro de uma empresa, mas eu acho interessante que você saiba, ok? Pessoal, podem falar. Tem alguma dúvida? Isso aí costuma ter,
tá? Esse trabalho. Então, eu quero saber de vocês. Tem alguma dúvida? A dúvida é, olhando para as coisas que você falou, não sei nem por onde começar. Você não sabe nem por onde começar? É. Mais ou Vamos menos lá, assim. então. 1-1, né? O Ítalo tem que levantar a mão ali. Daqui a pouco eu deixo ele falar. Então, vamos lá. O Ítalo e depois João Paulo. Espera aí um pouquinho. Para não virar bagunça. O que Professor, acontece? Oi. tem como o senhor depois digitar isso em tópicos pra gente e mandar no grupo? Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui rapidinho, então. Deixa eu só ver uma coisa rapidinho. E dá para cada grupo fazer uma pesquisa. Calma, gente, calma. Calma, que vai sair, tá? Aqui, ó. Deixa eu só editar um arquivo aqui. Eu já vou mandar ele para vocês terem uma noção melhor. Tá? Só uma coisa, gente. Antes disso, vamos definir, tá? A gente provavelmente vai precisar aí de um dia, talvez 2 para apresentação. Correto? Então, o que acontece? Eu não tenho problema, né, com o dia. Vocês podem dizer em que dia vocês querem apresentar esse trabalho. Tá? Agora é dia 21 de março. Certo? Quando que não pode acontecer? Não pode acontecer nos dias de feriado, né? Ou nas revisões e nas avaliações. Tá bom? Então, tem que ser numa sexta-feira. O que vocês acham, né, da gente marcar essa apresentação para o dia 16 de maio? Se tem alguém contra aí, se tiver, pode falar. Espera aí, eu não sei quem, mas tá um som horrível. Tipo assim, minha dúvida é por que você não cria um tema e passa para cada grupo fazer? Porque quando você for fazer um TCC ou alguma coisa assim, não vou ser eu que vai definir o tema, vai ser você. Entendeu? Você pode pesquisar o que você quiser e, inclusive, vocês podem me perguntar alguma coisa sobre o tema na aula. Tá? Vocês são livres para isso. O tema não precisa ter a ver com a sua matéria? Não precisa ter a ver com a minha matéria. Inclusive, pode ser de qualquer área do conhecimento. Pode ser de humanas, pode ser de exatas, pode ser de biológicas. É só você falar qual que é, o que você quer estudar, para que isso serviria para a sociedade e colocar lá. Ítalo, você estava querendo me perguntar alguma coisa? Pode falar, Ítalo. Não, era só isso mesmo, sobre você colocar uns tópicos depois da apresentação, tipo algumas regras, Ah, entendeu? tá. Entendi. E você, Caroline? É que na aula passada você falou que a gente poderia fazer um grupo de 4 pessoas. 4 pessoas? Isso é verdade. É, E nós já até montou o grupo. Quantas pessoas que estão na química, gente? Só eles uma somos dúvida. 8. 8 pessoas? É.
E numeração também é 8, né? Então seria só 4 grupos. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema, tá? Então vamos fazer grupos de 4 pessoas, né? Mais ou menos. Se quiser fazer de 3 pessoas, pode. Se quiser fazer de 4, pode. Né? Eu vou colocar aqui que a duração da apresentação vai ser mínima, né? De 5 minutos por integrante. Ou seja, se tem 4 pessoas, sua apresentação tem que ser de 20 minutos. Se tem 3, ela tem que ser de 15. Tá bom? Eu quero no mínimo de 3 pessoas dos grupos, viu, gente? Aí isso é bom que também nem abre questão até se quiser fazer de 5 pessoas, tá bom? Não recomendo fazer de gente demais, não, mas Outra tá coisa, aí, né? o trabalho eu vou pegar um assunto, vou abordar, tipo assim, um problema que ele causa, vou dar uma solução, e também eu vou, tipo assim, dar alguns exemplos, é isso? No geral? Você vai escolher o assunto. A primeira coisa é escolher o assunto, né? Segundo, você vai falar por que é importante pesquisar sobre aquele assunto. Tem que ter um motivo que você está pesquisando. Isso é essencial. Terceiro, você vai me explicar como você pesquisaria, que método você utilizaria, que técnicas que você utilizaria, tá? O quarto, você vai me mandar, você vai mostrar, né? 3 artigos relacionados ao tema, dá uma breve explicação sobre o que eles falam, né? Se eles são relevantes ou não. Gente, por favor, não vai pegar a página da Wikipédia ou coisa parecida. Se você quer procurar, procura no Google Acadêmico, tá? Ou alguma coisa parecida. Tá bom? Não, beleza, beleza. E sobre o dia que eu tinha falado? O dia de entrega, É, dia 16 de maio, 16 de maio. positivo. Pra Algum mim, tá problema de algum ótimo. aluno aí? Oi? Pra mim tá ótimo. Tá ótimo, Júlio? Pra mim Uhum. também tá ótimo. Beleza. Ninguém troca turno, não, né? Eu troco, Nesse Mas- dia você pode apresentar, Enzo? eu vou dar uma olhada, mas eu acho que provavelmente não vai dar ruim, não. Qualquer coisa, se aparecer um imprevisto, eu te aviso na próxima aula. Tá bom. A vantagem qualquer coisa eu falo de novo disso na próxima aula, tá? Porque igual a gente já tá meio enrolado, tá meio passando da hora, mas assim, a gente ainda vai discutir mais sobre isso, tá? Eu vou mandar esse documento aqui, é um documento do Word. Eu vou estar mandando ele nos grupos agora também, tá? Então vamos lá. Marlon, só uma dúvida rapidinho. Cada um do grupo vai ter que apresentar todos esses tópicos Não, do mesmo não. assunto? Ou pode O dividir, cada um grupo apresenta um inteiro tópico? vai escolher um assunto, né? E vocês apresentam o que vocês se sentirem mais à vontade. Ah, tá. Então pode dividir cada um dos tópicos, então, Pode, entre os do grupo. pode, Ah, tá. Entendi, então. tá? Tá. Aí você vai querer também ele em escrito, impresso? Não, não precisa escrito, não. Tá? Só a apresentação mesmo. Tá bom? Uhum. Certo. Então tá bom, gente. Tudo entendido? Já mandei o documento do Word sobre o trabalho, né? Em cada um dos grupos. Agora vamos fazer a chamadinha aí, né? O que vocês acham? Então vamos começar lá na química. Alessandra?
Tá aí não? Eu achei que eu tinha visto ela aqui, gente. Mas pelo Ela jeito. Mas ela tava. tava mesmo, eu não sei o que aconteceu, pode ter travado dela. Acabou de sair. Eu acho que deve É. ter uns minutinhos. Pois é, eu vi ela a aula inteira. Eu ainda vou considerar que ela estava aqui até agora há pouco. Pode ser que aconteceu algum problema. É. Júlio, Presente. George. Eu vi ele entrando e saindo, né? É É, George realmente, ele tava assim. ou É fala Jorge. Jorge? Como é que fala o nome dele? Não sei. É Jorge, mas a gente chama de George de vez em quando, zoando ele. Mas é Jorge. Ah, é? Aham, É porque escreve George, né? aham. É, mas ele não tá aqui, né? Eu só vi ele entrando e saindo, não vi ele ficando, que nem a Alessandra, né? Ítalo, Presente. João Paulo, Presente. Caroline, Gente, Kervin e Wesley. Não. Ok. O Wesley tá aí na sala, mas aí não, aí acho que capotou. Nossa senhora, É tô mesmo, ele vendo tá na aqui. sala. Olha que sem vergonha. Eu, Wesley, se na aula que vem tiver capotado, você vai ganhar falta, Wesley. Ai, gente. Então vamos lá, né? Deixa eu fazer a chamada aí da parte de mineração. Vamos lá então. Danilo, Enzo. Ó, hoje apareceu seu nome, Enzo. Pai, pois é, hein? Que milagre. É, pois é. Eu Brindes. Fala com você e mandar mensagem para ele. É. Não, Eu Brindes não tá aí, não. Francisco. Não. Gustavo. Presente. Opa. Kevin. Marlene. Maiana e Nicolas. Ok. Então, gente, fica assim, tá? Aula que vem, né? Eu quero fazer o quê? Começo da aula, né? Eu vou pegar o nome dos grupos, certo? Tenho definido até lá. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou esclarecer. Já no começo da aula, tudo bem? positivo. Então, tudo Certo. bem. No mais é isso. Boa noite a todos. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, vai lá. boa noite, professor. Bom final de semana. Ah, valeu, muito obrigado. Pra vocês todos aí também, turma. Um bom final de semana. Boa noite. Obrigado. Falou, Você também, tchau. tchau. Tchauzinho.